Muito bom dia, meus queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. É uma grande bênção estarmos juntos em mais um culto remoto da Igreja Batista Betel. Um culto à distância, mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma comunhão e, sobretudo, um culto em que expressamos a nossa gratidão, o nosso amor a Deus e também interagimos uns com os outros. Inclusive, eu quero já te convidar a compartilhar o link desse culto com os seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Faça questão de compartilhar esse momento tão gostoso que vivemos como igreja, como irmãos, como amigos queridos. E também aí na sua tela está o número de WhatsApp da Igreja Batista Betel. Se você quer falar com a gente, mande uma mensagem. Se você está visitando a Igreja Batista Betel através desse culto, para nós seria um grande privilégio conhecer você. E desde já, eu agradeço muito a cada um de vocês que estão aí participando da nossa celebração e louvando o Deus Todo-Poderoso conosco. Vamos cantar, vamos orar, vamos participar desse culto com toda a alegria do nosso coração. Que seja uma experiência maravilhosa com Deus e uns com os outros. Celebremos juntos, vamos louvar o nome do Senhor. Fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, ter e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus seguir, eu quero sim servir e bem dizer até o fim. Eis o meu desejar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Em meu interior, vem tu brilhar, faz-me com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração de teu excelso amor, de retidão e de fervor.
do trono à cruz, o Filho de Deus Jesus. Do céu desceu, por todos nós morreu. Dores sofreu, por tanto amar cedeu. Nunca pecou, mas ao Pai obedeceu. O poder é seu, o vencer é todo seu. O poder é seu, o vencer é todo seu. Cristo, tens o poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Jesus, impressionante é teu nome, Rei soberano para sempre, és vencedor. Poder em suas mãos, luz na escuridão. Em nome do Pai, és nossa redenção. O poder é seu, o vencer é todo seu. Tens o poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Jesus, impressionante é teu nome, Rei soberano para sempre, és vencedor. Pelo seu poder, por seu sangue também, pela sua palavra cremos, todos vamos vencer. Pelo seu poder, por seu sangue também, pela sua palavra cremos, todos vamos vencer. Cristo, tens o poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Impressionante é teu nome, Rei soberano para sempre, és vencedor, és vencedor. És vencedor. Sempre é bom louvarmos o nome do Senhor, orarmos, e também é bom investirmos na obra do Senhor. Em geral, queridos, nós investimos
naquilo que é importante para nós. E em momentos de crise, em momentos de luta financeira como estes que estamos vivendo, o investimento se torna ainda mais difícil. Nós nos tornamos mais seletivos em nosso investimento. E eu quero agradecer a Deus, porque você continua a investir na obra do Senhor. Nós só conseguimos atravessar os últimos meses porque irmãos queridos, participantes da obra de Deus, têm sido fiéis na sua contribuição de dízimos, de ofertas, e eu agradeço ao Senhor pelo seu investimento, pela sua visão, pelo seu amor à obra de Deus. E agora, enquanto cantamos a próxima canção, estaremos doando ao Senhor, ou pelo menos nos preparando para fazer isso durante a semana. Está aí na tela os dados para uma transferência bancária, para um DOC, para um TED, e também tem aí um QR Code que vai direcionar você para uma plataforma de pagamento, onde você também pode agora ofertar. Ofertar é algo voluntário e você fará isso, se quiser, de acordo com o seu amor, com a sua disposição, com a sua disponibilidade. Eu sei que esse tempo tem sido difícil para alguns irmãos, que gostariam de investir na obra de Deus, mas estão com sérias limitações financeiras. Se é o seu caso, que Deus supra as suas necessidades e que chegue logo o dia em que você também poderá ofertar, e isso com certeza alegrará o seu coração. Vamos juntos dedicar ao Senhor e vamos com alegria louvar o nome dEle. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável e aviva em nós o teu espírito e aviva em nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável e aviva em nós o teu espírito e aviva em nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los.
sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Vamos orar, e para isso eu quero te fazer um convite muito especial agora. Eu imagino que ou sozinho ou acompanhado, você tem algum motivo de oração, seja para agradecer, seja para pedir. E antes da minha oração, eu quero te desafiar a orar. Se você está sozinho, obviamente, terá agora um momento particular de oração, mas se você está acompanhado, eu insisto que você ore com as pessoas que estão aí contigo. Vocês podem fazer uma rodada de oração, cada pessoa pode fazer uma oração curta, ou alguém pode perguntar os motivos de gratidão ou de pedidos e pode orar pelos outros, mas seria muito bom se esse fosse um momento para você interagir, caso esteja com alguém. E se estiver sozinho, uma coisa que nos ajuda muito na oração é ouvirmos a nossa própria voz. Então, se você está sozinho, ore em voz alta agora. É muito bom você se ouvir, porque quando nós nos ouvimos, nós também lembramos de que Deus nos ouve. Esse é um processo até terapêutico para a nossa vida de oração. Então, ore agora. Ore em família, ou ore sozinho, ore com as pessoas que estão aí contigo. E enquanto você vai orando, eu quero lembrar a você que o Deus em quem você confia é um Deus que ouve e responde às orações. É um Deus que tem uma vontade perfeita. Então, coloque sua gratidão e seus pedidos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando você terminar de orar, então nós oraremos juntos. Vou orar e eu desejo em nome de Jesus que você nessa hora se sinta abraçado pelo Senhor em meio a essa oração. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer por esse dia. A Tua palavra diz que o Senhor é dono do tempo, é dono dos dias, é dono dos meses, é dono dos anos. Então, meu Pai, eu te agradeço porque esse é o dia que o Senhor fez. E ainda, meu Pai, que algumas pessoas estejam vivenciando momentos difíceis nesse dia. Eu sei que o Senhor tem um plano a ser realizado hoje. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor realize os teus planos para esse dia que estamos vivendo. Pai, o Senhor conhece todas as pessoas que estão orando comigo agora. O Senhor sabe o nome de cada uma, o Senhor sabe a situação de cada uma, o Senhor ouviu a gratidão de muitos, mas o Senhor também ouviu
os pedidos que foram feitos aqui, verdadeiros desabafos. Muitas pessoas, Pai, abrindo o coração, se derramando diante do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe poderosamente cada um dos que comigo estão em oração agora. Pai, receba a gratidão. Há muitas pessoas agradecidas. Há pessoas agradecendo pela melhora de irmãos, de amigos, de entes queridos que estavam enfermos. Há pessoas agradecendo pelo trabalho, pela manutenção ou por portas que se abriram. Há pessoas agradecendo porque num passado próximo estavam tão tristes, desanimadas, mas o Senhor entrou com a providência emocional e trouxe alegria aos corações. Nessa hora, Pai, também coloco em Tuas mãos aqueles queridos que estão tristes, que estão preocupados. Talvez haja agora alguém enfermo, precisando, meu Pai, da cura que vem do Senhor. Possivelmente há pessoas desempregadas, pessoas que tiveram a sua situação financeira afetada. Talvez exista uma família participando desse culto e que está com seu coração quebrado por situações que têm acontecido e que têm fugido ao controle. Pai, eu peço em nome de Jesus que nessa hora o Senhor fortaleça cada um dos que estão tristes ou desanimados ou doentes, aqueles que precisam de direção na vida, aqueles que precisam de alegria, de entusiasmo, de direção, aqueles que precisam de perdão, aqueles que precisam da graça de Jesus. E na verdade, Senhor, todos nós precisamos da graça de Jesus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe poderosamente cada uma das pessoas que nessa hora participa desse culto e que comigo se unem em oração, aguardando a manifestação poderosa do Deus Todo-Poderoso. Abençoa-nos, ó Pai, e muito obrigado, porque o Senhor ouve e responde a nossa oração. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, e que a graça de Jesus esteja sobre você da maneira mais especial possível. Graça e paz, igreja, que eu queria poder falar com vocês, dizer que estamos morrendo de saudade de estarmos juntos aí, para poder louvarmos, adorarmos ao Senhor, como a gente sempre fez. Como é importante estar perto de vocês, junto com a igreja, poder adorar o mesmo Senhor, o mesmo Jesus. E eu tenho sentido muita falta realmente, né, nesses momentos que nós estamos passando de pandemia. Mas isso vai passar e logo estaremos juntos, né? Você, Elda? Estamos com muita saudade de vocês, agora mais do que nunca podemos sentir muita falta, né? E vamos valorizar assim que nos encontrarmos e pudermos nos abraçar, vai ser tudo muito bom, viu? Somos Betel em qualquer lugar. Verdade, somos Betel em qualquer lugar. Nessa manhã de domingo, eu quero compartilhar com você um tema que tem falado muito ao meu coração. Nesses últimos dias, eu reli os evangelhos e prestei muita atenção num detalhe que já havia passado despercebido, mas que nesses dias voltou a me impressionar. Eu li os evangelhos a partir do olhar de Jesus para as pessoas. Eu não sei se você já leu os evangelhos dessa forma, mas quando nós olhamos para Jesus e prestamos atenção na forma como ele olhava para as pessoas,
nós temos lições maravilhosas, não só sobre Jesus propriamente, mas sobre a nossa vida como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus Cristo. E olhando para Jesus dessa forma, eu cheguei a uma conclusão, ou pelo menos reafirmei uma conclusão que eu já tinha no passado. O olhar de Jesus sempre foi um olhar de compaixão pelas pessoas. Jesus olhava para as pessoas com compaixão. E esse será o tema da nossa mensagem nessa manhã. O olhar de compaixão de Jesus pelas pessoas. Eu fiquei em dúvida sobre qual texto escolheria, porque tinham muitos textos falando sobre o olhar de Jesus. Mas eu escolhi 2 que lerei em seguida e você poderá acompanhar aí na sua Bíblia. O primeiro texto está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versos 12 e 13. E o texto que lerei logo em seguida está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, os versos 1 a 3. Preste atenção em como Jesus olhou para as pessoas nesses 2 textos. Vamos começar, portanto, com Lucas, capítulo 7, versos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Agora vamos ao segundo texto. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão comigo há 3 dias e não têm mais o que comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Jesus olhava para as pessoas com compaixão. Jesus olhava para as pessoas valorizando-as. Aliás, o que Jesus mais fez em seu ministério foi valorizar as pessoas. Nós vemos isso nos discursos de Jesus, nós vemos isso nas curas, mas hoje eu quero que você enxergue essa compaixão de Jesus pelo olhar que Jesus tinha em relação às pessoas. O olhar é uma das expressões mais profundas, mais verdadeiras do ser humano. Nós podemos mentir com certa facilidade, usando palavras bonitas e um discurso inflamado. Nós podemos, com os nossos gestos, indicar uma série de sentimentos e expressões, mas apenas as pessoas com uma facilidade artística muito grande conseguirão mentir pelo olhar. Conseguirão comunicar algo diferente do que sentem através do olhar. O olhar é o primeiro tipo de comunicação que nós temos. Antes das crianças falarem, elas comunicam-se
pelo olhar. O choro pode levar uma mãe a pensar sobre várias coisas em relação ao estado do seu filho. Se ele está com fome, se ele está com dor. Mas o olhar é uma comunicação incrível que desde cedo na vida nós desenvolvemos. Quando olhamos para os olhos de alguém, nós percebemos quando uma pessoa está assustada, ou está feliz, ou está triste. Nós costumamos dizer que os olhares, por vezes, estão brilhando. E o que significa isso? Senão a expressão da vida, da alegria. Mas nós também falamos, quando vemos uma pessoa com os olhos marejados, que a tristeza chegou e que aquela pessoa querida está vivenciando uma situação difícil, talvez um problema, uma grande tristeza. O olhar comunica muito. E o olhar de Jesus foi uma das ferramentas mais incríveis de comunicação que nós encontramos nos evangelhos. O modo como Jesus Cristo olhava as pessoas nos ensina muito hoje a olharmos para as pessoas também. O modo como Jesus olhava as pessoas deve nos inspirar a olharmos as pessoas de um modo diferenciado. E que modo seria esse? Seria o olhar da compaixão. Um tipo de olhar característico daqueles que seguem Jesus e daqueles que aprendem com Jesus a valorizar as pessoas. Vamos ao primeiro texto que li e que narra um momento muito difícil na vida de uma mulher. Estamos na narrativa de Lucas, no capítulo 7, e vemos uma mulher viúva participando do funeral do seu único filho. Se já não tivesse vivenciado a perda do seu marido, agora vivencia a perda do seu filho. O texto diz que Jesus está passando por ali e nos impressiona a narrativa bíblica que diz: quando Jesus a viu, quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Lucas é um dos evangelistas mais detalhistas. Ele sabe usar as palavras. E quando Lucas foi descrever o tipo de relacionamento que Jesus nutriu com aquela mãe, ele usou a expressão um olhar de grande compaixão. A compaixão por si já é um sentimento forte. Quando nós falamos em compaixão, nós logo imaginamos alguém transbordando em amor. Mas o que significa um olhar de grande, de profunda compaixão? No meu entender, Lucas está diante de um olhar tão profundo, tão bonito de Jesus para com aquela mulher, que na tentativa de descrever o tipo de olhar, ele então potencializa a compaixão. E ele diz que Jesus sentiu profunda compaixão por aquela mulher.
Jesus olhou para aquela mulher, sentiu a dor daquela mulher e então foi movido por uma profunda, uma enorme, uma intensa compaixão. Queridos irmãos, o olhar de Jesus para com aquela mulher é o mesmo olhar de Jesus para com todas as pessoas. Um olhar que demonstra compaixão. Um olhar que se identifica com a dor. Um olhar que fala acerca de sentimentos próprios entre alguém que pode oferecer algo e alguém que precisa receber algo. Jesus Cristo nos ensina, com esse olhar de profunda compaixão, que as pessoas necessitadas, doloridas pelas lutas da vida, tristes por situações terríveis que vivenciam, essas pessoas precisam de uma interação que seja abençoadora a seu próprio favor. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez em relação àquela mulher. O olhar de Jesus gerou uma ação abençoadora, gerou uma interação que produziu naquela mulher um favor tão enorme que, por certo, ela nunca se esqueceria. Meus irmãos, por vezes, o nosso coração não tem essa compaixão que é demonstrada quando enxergamos as pessoas. Aliás, por vezes, nós somos cristãos que têm um olhar diferente em relação às pessoas do que foi o olhar de Jesus para com as pessoas. O olhar de Jesus levou muita gente a ficar insatisfeito e desgostoso. Porque Jesus foi muito diferente do que as pessoas esperavam dele. E talvez, de um modo muito semelhante, nós hoje somos influenciados pela sociedade e por aquilo que se espera de nós cristãos. E nós acabamos, irmãos, tendo um olhar muito diferente em relação às pessoas do que Jesus espera de nós, como seus discípulos, como seus amigos, como a palavra de Deus também nos nomeia. O Senhor Jesus era um líder muito diferente dos demais líderes do seu tempo. O Senhor Jesus agiu de uma forma muito diferente do que os judeus esperavam. Jesus quebrou expectativas de todos, dos judeus, dos gregos, dos romanos. Jesus olhou para as pessoas de uma forma que ninguém poderia esperar. O que esperavam de Jesus? Os judeus esperavam um Messias muito austero, um líder militar, alguém que viria para libertá-los da opressão romana. É por isso que os líderes judaicos, em especial os fariseus, detestaram Jesus. Porque Jesus não foi esse líder austero, bravo. Jesus não foi esse líder que
impôs algo em relação àquilo que esperava das pessoas. O olhar de Jesus, com certeza, levou os líderes judaicos a uma total decepção. Mas os próprios romanos também se decepcionaram com Jesus. Porque a ideia de liderança e de olhar que os romanos tinham era a ideia da grandeza, algo que nós não vemos em Jesus. Jesus foi simples, Jesus foi humilde. Os romanos se gabavam porque o seu imperador era chamado de Teós, era considerado um deus. Eles achavam que um líder deveria ser alguém grandioso, que trouxesse opulência nas suas palavras, no seu olhar. Jesus frustrou os judeus, frustrou os romanos, frustrou até os gregos, porque os gregos, na sua mitologia, tinham a ideia também dos deuses como sendo seres grandiosos, ricos, seres que interagiam com os humanos com um olhar de cima para baixo, de grandioso para o pequeno. Mas nós olhamos Jesus e percebemos que ele agiu de um modo completamente diferente. Ele olhou para as pessoas a partir da compaixão por elas. Jesus olhou para as pessoas não de cima para baixo, não de grande para o pequeno, mas ele olhou para as pessoas enxergando nelas a dor, o potencial, enxergando nelas o que poderiam vir a ser se recebessem um toque, um olhar, uma cura, uma orientação. Jesus Cristo olha para uma mulher marcada pela dor e sente compaixão dela. Mas não apenas sente compaixão. O texto, se lêssemos por completo, mostraria que Jesus vai ressuscitar o filho daquela mulher. E nesse gesto grandioso de Jesus, nós vemos exatamente a produção, o resultado do olhar de compaixão. Que foi o quê? Senão uma interação em favor daquela pessoa. Ter um olhar de compaixão e não fazer nada não resolverá os problemas das pessoas. Aliás, a compaixão genuína sempre nos levará a agir pelas pessoas. A compaixão genuína sempre nos levará a tomar atitudes pelas pessoas. Quando você e eu olhamos com compaixão, nós imediatamente somos motivados a fazer algo por aquele que sofre, por aquele que chora, por aquele que precisa de um afago, de um conselho, de uma motivação e, quem sabe até, precisa do nosso ombro como um apoio para que siga firme e em frente na sua vida. Mas vamos ler o segundo texto e ver como ele interage com esse? O segundo texto lido está em Marcos 8. E ele fala sobre um segundo momento muito importante na vida de Jesus e no ministério de Jesus. É o momento quando Jesus fará a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fez isso 2 vezes, inclusive.
A narrativa bíblica diz que uma multidão está seguindo Jesus e não tem comida. E Jesus está olhando para aquelas pessoas. E diz o texto que ao ver aquela gente, ele se vira para os discípulos e faz o seguinte comentário: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Agora o detalhe vem na próxima frase. Jesus faz um destaque dizendo aos discípulos: alguns vieram de longe. Se continuássemos a narrativa, nós veríamos os discípulos de Jesus interagindo de uma forma muito diferente com aquelas pessoas. Os discípulos de Jesus disseram: nós não podemos fazer nada por esse pessoal. Eles vieram aqui porque quiseram. A fome é problema deles. Foi essa interação dos discípulos com aquela gente. Mas o que vale aqui é a interação de Jesus. Jesus olha para aquelas pessoas e fica preocupado com elas. E perceba que a preocupação de Jesus aqui é com algo 100% humano: a fome. A questão aqui, meus irmãos, é um interesse pela vida daquelas pessoas no sentido integral. Nós poderíamos, quem sabe, sugerir, como os discípulos sugeriram naquela época, algo mais ou menos assim para Jesus: Jesus, dê uma palavra motivadora para esse pessoal e o almoço, que eles se virem, que eles vão procurar, que eles voltem para casa. Eu imagino alguns cristãos sugerindo isso, porque quem não tem a compaixão que Jesus tem, olha para as pessoas não como seres humanos completos, mas sim olha para as pessoas pela metade, como se elas tivessem a fé desassociada do seu organismo, do seu corpo. Jesus olhou para aquelas pessoas e as viu com fome. E porque sabia que elas estavam com fome, o que Jesus ofereceu? Alimento. Quando nós olhamos para as pessoas com esse tipo de olhar, um olhar de compaixão, mas também um olhar completo, nós vamos um pouco além das nossas chamadas obrigações cristãs. Nós nos transformamos em discípulos completos e não pela metade. O discípulo pela metade é aquele que imagina que ele só precisa comunicar para as pessoas a salvação. Mas o discípulo completo, ao olhar para uma pessoa, sabe que as pessoas precisam de salvação, mas elas também precisam comer, elas também precisam de remédio, elas também precisam de roupa, elas também precisam de atenção, elas precisam de amor completo e não amor pela metade. O olhar de compaixão de Jesus é um olhar que enxerga as pessoas inteiras. E é esse tipo de olhar que precisamos ter em relação às pessoas. Um olhar que as enxerga por inteiro. Um olhar que enxerga pessoas sem salvação,
mas também sem pão. Enxerga as pessoas sem perdão divino, mas também as enxerga sem remédio, também as enxerga sem teto, também as enxerga sem alegria. Jesus nos ensina a olharmos para as pessoas de uma maneira diferente. Jesus nos ensina a enxergarmos as pessoas na sua realidade, a enxergá-las completas. E um olhar de compaixão é um olhar que vai além da religião, vai além da tradição, vai além de qualquer sistema criado pelo ser humano. O olhar de compaixão é um olhar que toca o coração de quem olha e de quem é olhado. O olhar de compaixão é o olhar que Jesus teve para comigo e teve para com você também. Qual é o nosso desafio nesse tempo em que estamos vivendo? É o desafio de olharmos para as pessoas como Jesus olhava. Não olharmos como os líderes religiosos judaicos olhavam. Os líderes religiosos olhavam sempre para julgar, sempre para condenar, sempre para ferir, sempre para expor. Não é esse tipo de olhar que nós devemos ter. Também não é o olhar da sociedade em que Jesus Cristo viveu. Porque o olhar da sociedade daquela época não era muito melhor do que a nossa sociedade e o seu olhar. Naquela época, o olhar da sociedade também era um olhar de exclusão, de abandono, de indiferença. O nosso olhar precisa ser o olhar de Jesus em relação às pessoas. Olhar como Jesus olhou é interagir profundamente com as pessoas. Olhar como Jesus olhou é amar as pessoas pelo que são. Olhar como Jesus olhou é transmitir compaixão no sentido mais genuíno dessa palavra. Então, querido, que tal você agora mesmo pedir ao Senhor que te dê esse olhar, um olhar de profunda compaixão, um olhar que enxergue as pessoas completas e não pela metade, um olhar que te leve a agir pelo favor das pessoas, um olhar que te faça mais parecido com Jesus, um olhar que te abençoe, porque acredite, quem é visto com um olhar de compaixão, sempre responderá a esse olhar com pelo menos um outro tipo de olhar que também aparece nos evangelhos. O olhar da alegria de quem recebe o cuidado em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida agora. Talvez você esteja aí se perguntando, mas eu tenho tantos problemas, eu estou vivendo um momento tão complicado, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu não estou disposta a olhar para ninguém. Meu querido, ainda que você e eu tenhamos nossas lutas e precisemos de um olhar de compaixão, o Senhor nos habilita e nos ajuda a olharmos com compaixão para outras pessoas,
ainda que talvez você viva hoje uma situação complicadíssima, um grande problema, uma tristeza enorme, ainda assim, você é um discípulo de Jesus e você pode pedir agora em oração: Senhor, me ajude a olhar para as pessoas como Jesus olhou as pessoas. Mas se por um acaso você está participando desse culto e ainda não é um discípulo de Jesus, ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, a minha palavra agora é para você. Meu amigo querido, Jesus agora está olhando para você, porque Jesus sempre faz isso. Ele sempre olha para nós, Ele nos enxerga. O Senhor Jesus, Ele sabe a situação na qual nos encontramos. E o Senhor Jesus quer interagir conosco. Saiba que Jesus quer ter um relacionamento com você. Então, se você ainda não sentiu a presença de Jesus e não abriu o seu coração para Jesus, você pode fazer isso agora. Com as suas próprias palavras, você pode conversar com Jesus. Você pode dizer: Senhor, eu quero sentir essa compaixão, esse amor, esse cuidado do Senhor para comigo. E fazendo isso, meu amigo querido, você vai começar hoje um relacionamento com Jesus. Um relacionamento para o seu próprio favor, para o seu benefício, para a bênção na tua vida. Porque o olhar de Jesus é um olhar transformador. E Jesus está olhando para você agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor Jesus sempre olha para nós. Quero agradecer porque o olhar de Jesus não mudou. Continua a ser um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar que nos enxerga na nossa realidade de vida. E eu sei, meu Deus, que nesse momento, Jesus está olhando para cada um de nós. Quero colocar em tuas mãos a vida dessas pessoas que pediram em oração por um relacionamento com o Senhor Jesus. Talvez alguém tenha orado pedindo para começar um relacionamento com Jesus. Talvez alguém tenha dito algo do tipo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Talvez alguém nessa hora, meu Deus, esteja se sentindo tão dolorido, tão perdido, esteja simplesmente dizendo: Jesus, me ajude. Que hoje seja o dia em que essas pessoas começarão uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. Mas também, Pai, quero colocar em Tuas mãos aquelas pessoas queridas que já entregaram a vida para Jesus, mas que hoje pela manhã estão orando e pedindo para ter o mesmo olhar que Jesus teve para com as pessoas. Peço por aqueles que estão dizendo agora: Senhor Jesus, ajuda-me a olhar as pessoas com compaixão. Que no nome de Jesus, hoje, seja um dia em que muita gente vai olhar de um modo diferente para o próximo. Vai olhar não como a sociedade quer que olhemos, mas sim como Jesus nos ensinou a olhar.
Obrigado, Senhor, por nos olhar com amor. E obrigado, porque como igreja de Jesus, nós podemos olhar para os outros com a mesma compaixão que Jesus tem por nós. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. E lembre-se, nessa hora, Jesus olha para você com um olhar de compaixão. Desvendaste-me como nunca vi, descreveste-me em canção, libertaste-me de inimigos meus, temores já se vão. Eu já não mais escravo sou, de Deus um filho sou. Eu já não mais escravo sou, teu filho sou, Senhor. Escolheste-me antes de nascer, com amor chamaste-me, adotaste-me, novo ser eu sou, teu filho sou, Senhor. Eu já não mais escravo sou, de Deus um filho sou. Eu já não mais escravo sou, teu filho sou, Senhor. Ao dividir o mar, abriu caminho, o meu temor se afogou. Fui resgatado e posso assim cantar, teu filho sou, Senhor. Ao dividir o mar, abriu caminho, o meu temor se afogou. Fui resgatado e posso assim cantar, teu filho sou, Senhor. Eu já não mais escravo sou, de Deus um filho sou. Eu já não mais escravo sou, teu filho sou, Senhor. Teu filho sou, Senhor. Teu filho sou, Senhor.
Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na última terça-feira, dia 21 de julho de 2020, Deus chamou à sua presença a nossa querida irmã Maria José Gomes de Melo, mais conhecida como Irmã Zezé. Nos últimos meses, Irmã Zezé teve um agravamento da sua saúde. Ela já vinha há um longo tempo numa batalha contra o câncer. E nesses últimos dias, já bem debilitada, começou já o seu tratamento na fase final, momento assim bem difícil para ela, para a família. E na terça-feira ela foi completamente curada pelo Senhor, porque está na eternidade, está vendo face a face o Jesus Cristo, a quem ela serviu durante um longo tempo, na verdade, durante toda a sua vida. A história da Igreja Batista Betel tem a presença da irmã Zezé por muitos anos. Mais da metade da vida da Igreja Batista Betel teve a presença da irmã Zezé. Por isso, nesse culto, nós queremos agradecer a Deus por sua vida e queremos fazer uma pequena homenagem a ela, a seus familiares, ainda que ela mesma não possa assistir a essa homenagem. Nós que a amávamos e que estamos com o coração assim ainda partido pela sua despedida, nós vamos agora lembrar com carinho dela e eu peço a Deus que Ele abençoe muito cada um dos familiares queridos, cada um das pessoas mais próximas da irmã Zezé. Por certo, ela viveu aqui entre nós com grande intensidade o Evangelho de Jesus. E eu imagino que ela gostaria de assistir essa homenagem se pudesse. Mas nós, assistindo esse pequeno poema que fez parte da sua história, O Amor é Assim, assistindo a essa declaração de amor em forma de poesia, nós dedicamos a nossa homenagem, a nossa honra e também o nosso amor à memória dessa querida irmã que, por certo, estará sempre na mente, no coração dos seus irmãos em Cristo Jesus. Louva a Deus por esse tempo de vida que Ele concedeu à irmã Zezé. E peço a você, familiar e amigos queridos, que a graça de Jesus seja forte o bastante, juntamente com o conforto do Espírito, para aquietar, para animar e para trazer a esperança de que um dia estaremos todos juntos na eternidade com o Senhor Jesus. A irmã Zezé, nossa homenagem, nosso carinho e nossa honra nesse final de culto. Que Deus abençoe você, meu irmão querido, e com você o amor é assim, através da irmã Maria José Gomes de Melo, nossa querida irmã Zezé. Desprendimento, lutas, sacrifício, uma subida íngreme que nunca chega ao fim, uma estrada florida, um sonho, duas vidas numa vida, uma casinha, e nela não existir risonho. O amor é assim, tem de tudo, tudo que imaginar se possa nesta vida, neste mundo. Lágrimas e sorrisos, miséria e abundância, sofrimento e prazer, tristeza e alegria. Por vezes tudo é noite, outras vezes tudo é dia. O amor nunca para, ele sempre continua,
Quanto mais a gente ama, tão mais a vida é sua. O amor é o gigante que luta e vence pelo seu grande poder. O amor é a brisa suave, respiração da própria natureza, que nos faz sentir, vibrar, viver. O amor é a força, a ideia, o pensamento. O amor é o bem eternizado na vida de um só momento. Finalmente, o amor é assim. Lâmpada que não se apaga, chama que não se extingue, fonte que não se esgota. O amor é assim. Sempre que eu sei amar, sobra amor para mim. Vamos ler agora o Amém, que é essa frase desafiadora e que nos ajuda também a unirmos as nossas orações e a clamarmos a Deus pelos mesmos motivos. Essa semana, o nosso Amém é uma oração, na verdade, que diz assim: Senhor, ajuda-me a olhar para as pessoas com o mesmo olhar de compaixão que Jesus tem para comigo. Que seja a nossa oração todos os dias dessa semana e que o nosso olhar para as pessoas reflita o olhar que Jesus tem para com cada um de nós. Eu agradeço a Deus primeiramente, mas também a você pelo privilégio de cultuarmos juntos, ainda que à distância. E desejo a você um dia muito abençoado, uma semana muito abençoada, que a graça de Jesus esteja sobre você e que essa semana nós tenhamos muitas oportunidades para olhar para as pessoas com a compaixão que Jesus tem para conosco. Vamos orar, queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e que o poder e conforto do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. Tenha um excelente dia na presença de Jesus.